Vinícius Júnior, um dos maiores talentos revelados pelo Flamengo, impressionou o mundo com sua habilidade e velocidade. Desde os primeiros passos nas categorias de base até se tornar uma peça-chave no futebol europeu, a sua trajetória é de pura ascensão. Portanto, no vídeo de hoje vamos relembrar a sua passagem pelo Flamengo, os momentos decisivos que o levaram a ser uma promessa mundial e como ele brilhou antes de chegar ao Real Madrid. Seja bem-vindo ao Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Vambora! Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, mais conhecido como Vinícius Júnior ou simplesmente Vini, é o tipo de jogador que nasce para brilhar desde muito cedo. A sua jornada no futebol começou em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, onde seu talento logo chamou a atenção. Foi então que, com apenas 10 anos de idade, ingressou nas categorias de base do Flamengo, onde sua estrela começaria a brilhar de maneira meteórica. Desde os primeiros passos no ninho do urubu, Vini Júnior se destacou. A velocidade impressionante, o drible fácil e o carisma dentro de campo faziam com que todos olhassem para ele como uma promessa da base rubro-negra. Seu estilo de jogo encantava. Com muita facilidade, ele conseguia se livrar de marcadores e criar jogadas que para muitos pareciam impossíveis. Vinícius era o típico jogador que trazia magia de volta ao futebol brasileiro. Aos 16 anos, durante o Campeonato Sul-Americano Sub-17 de 2017, ele já mostrava ao mundo que tinha potencial para ir além. Com lances mágicos e atuações de destaque pela seleção brasileira Sub-17, foi o artilheiro da competição e o principal nome na campanha que levou o Brasil ao título. A partir daquele momento, ele passou a ser visto como uma joia rara e inevitavelmente atraiu olhares dos gigantes europeus. O Flamengo, por sua vez, sabia que tinha em mãos uma promessa mundial e começou a preparar o terreno para sua estreia no time profissional. Os treinamentos no elenco principal começaram e as expectativas dessa maneira só aumentavam. Ao mesmo tempo, a mídia internacional não deixava de acompanhar de perto os passos de Vinícius, principalmente após clubes como Barcelona e Real Madrid demonstrarem interesse em seu futebol. Aos 17 anos, ele estreou oficialmente pelo Flamengo, já carregando nas costas a responsabilidade de ser a possível próxima grande estrela do futebol brasileiro. Desde a base, já era comparado a outros grandes ídolos do clube, como Zico e outros jogadores do futebol como um todo, como Neymar. Não à toa, sua estreia foi cercada de expectativas e olhos atentos. O Flamengo sabia que estava moldando um talento especial. Mas antes da gente falar sobre o melhor momento do jogador no Brasil, eu só queria lembrar vocês da parceria do canal, a Esportes BHS, a melhor loja de artigos esportivos do Brasil. Por lá, eles estão com uma promoção imperdível que é a Pague 3 Leve 5, onde você leva 2 camisas de graça. Usando o link do canal que está aqui no comentário fixado, você tem direito a frete grátis e, claro, ainda ajuda analisando o jogo. Mas corre porque é por tempo limitado, não perde tempo porque vale muito a pena. Bom, dessa maneira, Vinícius Júnior fez a sua estreia oficial no time principal do Flamengo em 2017, ainda com apenas 17 anos. O ambiente, como eu falei, era de muita expectativa, mas ao mesmo tempo de cautela. Afinal, era preciso dar tempo para o jovem se adaptar ao futebol profissional. E foi assim que Vinícius começou a sua trajetória no clube, alternando entre o time principal e a base para ganhar experiência e evoluir gradualmente. O seu talento, porém, não podia ser escondido por muito tempo. Logo em suas primeiras partidas, ele já mostrava lampejos do que seria capaz de fazer. Sua velocidade pelos lados, a capacidade de improvisação e o faro de gol logo conquistaram os torcedores. Vinícius, mesmo jovem, demonstrava uma confiança em campo que poucos atletas têm tão cedo na carreira. O Maracanã, em várias ocasiões, assistiu a lances mágicos que saíam dos pés do garoto. No mesmo ano, ele fez parte do elenco que chegou à final da Copa do Brasil, um dos maiores torneios do país. Embora o Flamengo tenha ficado com o vice-campeonato, a experiência foi fundamental para que Vinícius amadurecesse ainda mais. O jovem atacante começou a ser cada vez mais utilizado pelo técnico Reinaldo Rueda, que via nele um futuro craque, assim como todos. Os seus números também começaram a impressionar. Mesmo jogando parte do tempo como reserva, ele conseguia criar muitas jogadas ofensivas e marcar gols importantes. Já em 2018, a história foi completamente diferente. Vinícius Júnior começou a temporada como titular absoluto do Flamengo. O técnico, que na época era o Maurício Barbieri, confiava no potencial do jovem e Vini retribuiu em campo. Foi em 2018 que ele realmente explodiu no cenário nacional. Com gols, assistências e atuações brilhantes, Vini Júnior passou a ser um dos principais jogadores do time, mesmo com pouca idade.
A sua parceria com Paquetá encantava a torcida e o Flamengo vivia grande fase no Campeonato Brasileiro. Alguns jogos, inclusive, ficaram marcados para sempre na memória dos torcedores. Um dos mais emblemáticos foi contra o Emelec pela Libertadores do mesmo ano, quando Vinícius saiu do banco para marcar 2 gols decisivos, virando a partida e garantindo a vitória do Flamengo por 2-1. Foi uma atuação de gala que mostrou ao mundo que Vinícius estava realmente pronto para grandes desafios. Seus números no Flamengo são interessantes até hoje. Em pouco mais de 1 ano e meio no time principal, ele participou de 69 jogos, marcando 14 gols. Contudo, mais do que os números, foi a maneira como ele jogava que realmente cativou. Vinícius encantava pela ousadia, pela coragem de partir para cima dos defensores sem medo e pela maturidade com que lidava com a pressão de ser a maior promessa do futebol brasileiro naquele momento. Dessa forma, em 2018, com apenas 18 anos, Vinícius Júnior deu um dos maiores passos da sua carreira, foi para o Real Madrid, o maior clube do mundo. A negociação entre Flamengo e o clube foi histórica, com a venda do jogador batendo a casa dos 45 milhões de euros, o que na época foi um dos maiores valores já pagos por um jogador tão jovem. É importante mencionar aqui que a negociação aconteceu em maio de 2016, antes mesmo de Vini completar 18 anos. A proposta do merengue superou a do rival Barcelona, que havia oferecido 87 milhões de reais pelo craque. A expectativa, portanto, era enorme e Vinícius estava pronto para mostrar o seu talento no futebol europeu. No Real Madrid, após um início de adaptação, Vinícius Júnior começou a mostrar por que foi contratado com tanto investimento. Aos poucos, ele foi ganhando espaço no time principal e suas atuações começaram a ser de fato decisivas. O auge mesmo veio nas últimas temporadas, quando se tornou uma das peças fundamentais no time merengue, especialmente nas campanhas vitoriosas da Champions League. Em 2022, Vinícius Júnior foi o grande herói da final da Champions contra o Liverpool, marcando o gol que deu ao Real Madrid seu 14º título da competição. Aquela atuação marcou um novo patamar em sua carreira. Vinícius não era mais apenas uma promessa, mas sim uma realidade do futebol mundial. A confirmação disso veio também em 2024, quando decidiu mais uma Champions League para o Real Madrid, dessa vez contra o Borussia Dortmund. Hoje, em 2024, Vinícius Júnior é um dos favoritos para vencer a Bola de Ouro, o prêmio mais importante para um jogador de futebol individualmente falando. As suas atuações pelo Real Madrid, tanto nas competições nacionais quanto internacionais, o colocaram entre os melhores do mundo. E isso tudo começou lá atrás no Flamengo, onde ele deu seus primeiros passos como jogador profissional. Bom, e assim vimos como o atual camisa 7 do Real Madrid começou a sua jornada no Flamengo e rapidamente se tornou um fenômeno mundial. A sua evolução como jogador é impressionante, desde os primeiros dribles no Maracanã até ser decisivo em finais de Champions League. Hoje, Vinícius Júnior é um dos maiores nomes do futebol e continua fazendo história. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Vinícius Júnior merece a Bola de Ouro? Deixa aí nos comentários se você acha que ele está nessa discussão ou não. Além disso, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação e, claro, conferir o link da Esportes BHS no primeiro comentário fixado, a melhor loja de artigos esportivos do Brasil. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Até a próxima.